Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Saúde sexual de pessoas com útero. Time de futebol de homens trans quer inspirar gerações. O desafio de adoção por casais LGBT+. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Como vocês estão, meus amores? Espero que muito bem. Bora de notícias, então? Levanta, viada, vamos assistir! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no IG Queer. Precauções para pessoas com útero manterem a saúde sexual em dia. Publicado em 13 de agosto de 2022, por Miguel Trombini. Quando o assunto é cuidados médicos e saúde sexual, abre-se uma brecha em termos de diferenciação, pois muito se fala sobre saúde sexual do homem e saúde sexual da mulher, sem levar em consideração que homens trans e pessoas transmasculinas também podem ter útero, e portanto enfrentar intercorrências semelhantes às que mulheres cis vivenciam. Por isso é importante estar atento aos cuidados com o útero e a vagina em si, de modo a expandir a discussão para as especificidades que alguns homens trans e transmasculinos podem ter. Para Elizabeth Lilian Dair, ginecologista e docente do curso de medicina da Universidade de Franca, a Unifran, o médico em questão deve estar ciente das nuances do público que o procura, a fim de proporcionar o melhor atendimento possível. O profissional de ginecologia deve se atentar às práticas sexuais e/ou exercício de sexualidades adotadas pelos pacientes, independentemente de serem heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais ou homens trans. Os exames ginecológicos devem ser discutidos previamente, escolhendo juntos o melhor método. Pessoas com útero e sexualmente ativas devem ser orientadas sobre anticoncepção, doenças sexualmente transmissíveis e práticas de sexo seguro. Explica. O rastreamento de doenças infecciosas deve fazer parte da rotina das pessoas com útero. Acreditar que mulheres homossexuais, bissexuais e homens trans estão menos propensos a infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, prejudica a prevenção. O contágio pode ocorrer por contato entre mucosa oral ou vaginal, contato com sangue e com o uso de acessórios compartilhados. Elizabeth chama atenção ainda para a cultura cis-heteronormativa que infelizmente ainda assola a área médica. Ela pontua que é importante que todas as pessoas com útero tenham a mesma qualidade de atendimento, principalmente levando em consideração que pessoas LGBT, por exemplo, muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade e precisam de orientação adequada. Para o caso específico de homens trans e transmasculinos que fazem terapia hormonal com testosterona, por exemplo, existem alguns fatores específicos, como destaca Ana Teresa Uchoa, médica ginecologista, obstetra e professora do curso de medicina do Centro Universitário de João Pessoa, a UNP. Pessoas transgênero que se submetem à terapia hormonal masculinizante experimentam uma ampla gama de efeitos na medida em que iniciam e mantêm a terapia com testosterona. Para a saúde sexual, tais efeitos são benéficos do ponto de vista do desejo sexual, pois corrige sua hipoatividade. Os cuidados a serem tomados estão relacionados à disfunção hepática e ao risco cardiovascular. Assim, sugiro a prevenção dessas condições por meio de exames laboratoriais, rastreando a função hepática e avaliação cardiológica completa, de forma rotineira. Explica ela. Os cuidados, porém, não se restringem apenas ao consultório de ginecologia. Segundo Félix Neto, fisioterapeuta pélvico, as precauções mantêm-se igualmente fundamentais durante o ato sexual em si. Existe a necessidade de se tomar cuidado com as posições sexuais escolhidas pelos parceiros. A higiene e a proteção individual da pessoa e seus parceiros também é essencial, além de cuidados com a penetração peniana e a escolha correta de produtos como géis, lubrificantes, óleos e até mesmo toys, para evitar lesões e machucados. Observa ele. Devido aos tabus que rondam a vida sexual em si, principalmente quando o foco é a comunidade LGBT, é possível que mulheres lésbicas, bi, pan e homens trans e transmasculinos cresçam sexualmente reprimidos. Félix Neto comenta sobre alguns efeitos negativos desse fenômeno. Quando falamos de atos sexuais, precisamos, para um sexo seguro, nos conhecer e saber o que gostamos ou deixamos de gostar.
Além disso, é necessário manter uma rotina de higiene, além de se protegerem com camisinha para evitar contaminação por ISTs, incluindo juntamente a isso métodos contraceptivos caso não queiram uma gravidez, por exemplo. A inclusão de toys nas relações pode ser bastante benéfico para o prazer de pessoas com útero também. Existem diversos modelos, tamanhos, cores, texturas que de fato vão dar ainda mais prazer sozinho ou acompanhado, além do consentimento de ambas as partes sempre. Ai, que complexo. Complexo que eu falo é na questão de tantos impasses que são colocados para ter acesso à saúde. Porra, não tem coisa pior que você ir atrás de um atendimento médico e receber 1000 violências em troca. Desde conseguir acesso à saúde até chegar a uma consulta. E isso é péssimo porque afasta mais. Gata. Essa falta de profissionais da saúde devidamente preparados e informados faz com que a saúde da população, e principalmente de homens trans e pessoas transmasculinas, como foi abordado na matéria, seja totalmente falha. E por muitos motivos. Um deles é o acesso à saúde, que fica caro, porque uma das medidas para conseguir ter um tratamento digno é procurar um profissional de confiança, e muitas vezes é uma pessoa em 100, uma pessoa específica, e que o acesso talvez seja por uma consulta particular, que é uma fortuna, e passa a ser uma fortuna ainda maior se você tiver que fazer algum tratamento hormonal, por exemplo. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. E ainda tem os casos de constrangimento, porque o profissional só sabe se direcionar às mulheres cis e não a pessoas com útero num todo. Acorda, querido, volta pra escola, meu bem. O ambiente, ele fica tóxico, passa a ser tóxico já no momento de agendar a consulta, passa a ser tóxico também na sala de espera. Eu achei ótimas as falas dos profissionais que estavam presentes nessa matéria, da Elizabeth, da Ana Tereza, do Félix. São falas que trouxeram as problemáticas e o que se espera de um profissional da saúde, de um bom profissional da saúde. E, gente, não deixem de fazer acompanhamento médico, de fazer exames médicos anuais. E no sinal da mínima transfobia e de qualquer outra violência, denuncie no Conselho Regional de Medicina e nas delegacias especializadas. Deu na Folha de São Paulo. Time de futsal formado por homens trans busca mais espaço e inspira gerações. Publicado em 13 de agosto de 2022 por Ravolene Valinhos. Rafael Henrique Martins sempre quis jogar bola, mas esse desejo, um tanto banal para a maioria dos brasileiros, ficou dentro de si, aprisionado por 28 anos. Foi em 2016, um ano após ter feito a transição de gênero, que ele notou não estar sozinho. Quase não havia homens trans nas atividades do CRD, o Centro de Referência e Defesa da Diversidade, da Prefeitura de São Paulo, onde o educador social trabalhava. Ele percebeu que a frequência majoritária no CRD era de mulheres trans, travestis e gays. Onde estavam esses homens? Dessa observação, nasceu a compreensão de que era preciso uma atitude radical para sair da arquibancada e ir para o campo. Criar o seu próprio time. O MBB, Meninos Bons de Bola, foi o pioneiro no futsal e no society com jogadores trans. Martins começou mapeando as comunidades de homens trans em redes sociais e a falar com os membros para entender quais seriam seus interesses. Percebemos que havia uma lacuna na prática de esportes. Criamos um espaço seguro para se exercitarem e participarem de roda de conversa no CRD. Como a maioria tinha vontade de jogar futebol, esse foi o esporte eleito. O time treina todas as manhãs de domingo. No início, fazia isso no Parque da Juventude, na zona norte da capital paulista, até precisar deixar o local após provocações de homens cis contra o grupo. Depois dos Meninos Bons de Bola, foram criados outros 18 times de futsal e society formados por homens trans pelo Brasil. Segundo o levantamento da Nix Diversidade, parceira da equipe, a empresa fornecerá por 2 anos ao MBB material esportivo como chuteiras, meiões e roupas de treino. O pessoal veio falar com a gente no Instagram. Fomos o primeiro time de homens trans no Brasil. Agora, há outros em diferentes estados, inclusive no exterior, como na Argentina e no Chile. Somos sinal de resistência, persistência. Sou muito grato por sermos referência para outras pessoas. Conta Martins. A trajetória dos atletas do time inspirou outros garotos, como Luiz Guilherme, de 13 anos, acolhido pelo MBB há pouco mais de 2 meses.
Ele entrou no time após a mãe dele, Aline Mello, de 40 anos, fazer contato pelo Instagram. Mello diz que a transição do filho é por hora social, ou seja, não há tratamento hormonal, mas sim uso de nome e corte de cabelo, por exemplo. Ele jogou interclasses na escola e ocorreram algumas situações, como os meninos tirarem a camisa no final do jogo e ele não. A mãe se deu conta de que era hora dele conviver com outras pessoas trans. Conhecemos o MBB e nos sentimos abraçados. Hoje, o Guilherme está mais confiante, sabe que não é o único, tem com quem se identificar. Ela acredita que o time também se enxergue nele. O meu filho está tendo uma oportunidade ainda na adolescência que muitos deles não tiveram. Vê-lo jogando é emocionante, afirma. Mulheres trans também podem treinar com o time e participar de torneios mistos. Há lista de espera para entrar na equipe, pois ainda não há estrutura para receber a todos. Já se sonha com um centro de treinamento, por exemplo. Somos 35 atletas assíduos, fora quem vem de vez em quando. Diz Passos. O MBB tem o desafio de mostrar se de fato é bom de bola nos próximos meses, em uma sequência de 3 torneios que pretende disputar, segundo Martins. O principal deles será em janeiro, um campeonato só para times com atletas transgêneros em comemoração ao mês da visibilidade trans. Uou! Gente, quem tá sempre por aqui ouvindo Bom Dia Bicha sabe que eu adoro futebol. Então sim, eu já estou completamente empolgada com o MBB e eu quero assistir a um jogo. Sério, que massa, que massa. Impressionante. O esporte salva a vida, gente. Simplesmente isso. Ainda mais quando ele é inclusivo e deixamos de ser um para ser mais um. Pertencer, caber, ser respeitado, afetado, englobado, ser parte de algo. É tudo isso e muito mais, saca? É maravilhoso ter time de futebol para pessoas trans e tão esperançoso ver garotos como o Luiz Guilherme, que tem o apoio e a participação da família na sua vida. Você tá me entendendo? A mãe perceber a importância dele estar em um time com outros garotos que ele possa se identificar é fantástico. Porque vai além de chutar a bola, entende? Tem o entrosamento no pós, o senso de comunidade, pertencimento que eu falei agora há pouco, terminar um jogo e trocar ideia com a galera do time, fazer amizades para além do campo. Eu acredito que isso vai mudar com certeza a relação do Luiz Guilherme e de outros com o esporte. E quantos de nós temos lembranças horríveis da época da escola e principalmente das aulas de educação física? Gata. De lazer, o esporte passava a ser um pesadelo. Então atribuir um novo significado ao esporte e ainda mais, torná-lo mais tangente possível, principalmente futebol, que é um ambiente tão arcaico, eu acho que é de muita bravura, então nós temos que vibrar e valorizar todas essas ações. Babado, maravilhoso, amei. Deu no CNN. Adoção por casais LGBTQIA+, ainda é desafio no Brasil. Publicado em 14 de agosto de 2022, por Arthur Nicoselli e Rafael Câmara. Desde 2015, o Supremo Tribunal Federal, o STF, permite que casais do mesmo sexo adotem crianças. Porém, a batalha de casais homoafetivos é marcada por uma alta demora e diversas burocracias, além de ser um marco recente nesse universo familiar. Em entrevista ao CNN, no plural, Beto Fers, pai de Stephanie, conta que quando criança e jovem não conheceu histórias familiares semelhantes à dele. Não fui apresentado nas histórias infantis, nos livros, e a minha família não me mostrou casos reais. Assim, ele conta que ser pai é uma viagem recente e sem referência. Eric Silva, também pai de Stephanie, afirma que outra dificuldade é assumir sua orientação sexual. Existia o sonho de ser pai, mas antes precisei passar por várias etapas para me entender como homem gay. A orientação sexual é mais uma etapa que as famílias LGBTQIA+, costumam enfrentar com seus familiares. João Romão diz lembrar quando se assumiu para seu pai, Devancir Romão. Eu não consegui falar que eu era gay, e aí fiquei tentando inventar alguma forma de colocar pra fora. Então eu inventei de falar que a minha orientação sexual não era esperada pela sociedade. Em entrevista à CNN, João contou que após a aprovação do pai, falou que iria adotar uma criança, o Gabriel. Ter um neto, o Gabriel, é muito legal. O João me mandou o registro do nascimento. É Gabriel Rezende Romão, o meu sobrenome. Fiquei feliz da vida. Conta o agora avô. Certo. A primeira coisa que eu quero dizer, eu peço muito que todos vocês que desejam adotar uma criança algum dia gravem na mente. Escrevam em algum papel, pintem no teto, façam o que for, mas não se esqueçam do seguinte: no Brasil,
tudo é extremamente desinformado? Sim. Principalmente casos de habilitação e adoção. Muito mesmo, gente. Muitas. São várias desinformações, conceitos, vivências e exemplos antigos que não condizem mais com o que é adotar uma criança nesse país. Seja você LGBT, casado ou não. A questão é o seguinte: o judiciário, ele é muito complexo e diferente em suas áreas. Na própria área da infância e juventude também é assim. É um tratamento bem diferenciado quando nós falamos de infância e juventude infracional. Digamos que essa área é a parte penal da infância e da juventude. Tem apreensão de menores, fundação casa, etc. E é diferente também quando nós falamos da vara da infância para casos de adoção. Mas por hoje vamos focar somente na adoção, tá? Seguinte, quando um casal, homoafetivo ou não, vai até a vara da infância e manifesta o desejo de adoção, todos os caminhos são abertos. Para os juízes e demais profissionais relacionados ao processo de adoção, não importa se você é LGBTQIA+, se ganha pouco, se mora de aluguel, se é ou não casado, não importa. O que importa é se você tem condições de proporcionar uma vida segura à criança ou às crianças que você pretende adotar. E vida segura é proporcionar acesso à educação, lazer, moradia, saúde e o primordial, o amor. Você passa por todo um processo de acompanhamento para saber se está preparado, se está habilitado para adotar naquele momento. No que tange ao processo de adoção, tudo flui muito bem, sério, de verdade, flui bem. Pode demorar, mas isso vai muito do perfil que você seleciona, se você quer uma criança muito novinha, se você quer bebê, se tem uma determinada raça, uma determinada idade, se é PCD ou não, enfim, isso faz com que você fique mais ou menos tempo na fila. Mas no que diz respeito a conseguir estar apto ou apta, enfim, a adotar, flui muito, muito bem. O Beto e o Eric, que falaram nessa matéria, eles têm um perfil no Instagram que eu amo e sigo há muito tempo, chamado Papai Peando. Esse é o @papaipeando. E no perfil tem várias postagens que eles desmistificam o processo de adoção, tem relatos pessoais deles, de como é a paternidade, de como que é a criação da Stephanie, e eles também falam sobre as dificuldades da adoção na vida em sociedade, que é aí que a matéria aborda bastante. Então eu recomendo a leitura dessa matéria completa pra gente conseguir debater melhor. Como eu falei no começo, o judiciário, ele tem maneiras muito únicas de agir, e a ausência de legislações específicas fomentam essas ações. Os entraves começam a vir no momento de contratar um plano de saúde, matricular na escola, os entraves de uma sociedade heterocisnormativa. Que merda, hein, gente? Que merda! Cadê a mãe ou o pai dessa criança? Sempre essa busca, dessas figuras, sendo que nós já sabemos que não há somente uma forma de composição do núcleo familiar. E esses entraves realmente são péssimos, eles não ajudam em nada no desenvolver das crianças. Afinal de contas, a melhor forma de criar uma criança não é consenso de comunidade, em que todos nós nos unimos para cuidar dela? Escola, mães, médicos, amigos, parentes e vizinhos? Exatamente. Mas calma, também não vou terminar essa notícia, esse dia, desanimando. Não é isso. Porque as coisas, elas estão melhorando e elas vão melhorar ainda mais, porque nós estamos persistindo, nós estamos buscando, nós estamos denunciando, e não deixem que esses entraves apaguem a realização do seu sonho de adotar. Se você tiver esse sonho, procure a Defensoria Pública ou a vara da infância do seu bairro e se informe sobre o processo de adoção. Siga pessoas que você se identifique e que já adotaram e que falem sobre esse assunto. Tem vários perfis de doulas de adoção na internet. Eu tenho também alguns perfis de adoção que eu sigo, tem alguns docs bem legais que eu posso dividir com quem tiver interesse depois, então me procurem nas redes. E é isso, beleza? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E eu estou aqui hoje porque a nossa querida Isa Potter está na correria. E amanhã, sim, amanhã eu estarei de volta com o nosso sextou maravilhoso. Enquanto isso, bebam muita água e compartilhem esse podcast, compartilhem o episódio de hoje pra geral, ok? Bora! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e eu, Bia Carmo. O programa
integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem mais Bom Dia Bicha, hein? Nos encontramos a partir das 6 horas da manhã. Gata. Nas principais plataformas de podcasts. Escutem o meu podcast lindinho, o Tenho Uma Ex. Eu Tenho Uma Ex. Essa semana eu contei uma história sobre uma ex que queria porque queria ser influenciadora. Escutem lá pra saber se ela conseguiu ou não. E é isso, galera. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Um grande beijo. Tchau.